Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e vou trabalhar com você sobre o gênero textual notícia. Já falamos isso numa aula anterior, já tivemos um apanhado geral do que é uma notícia. Sabemos que a notícia é um fato que deve ser atual, que ela é diferente da reportagem, que nós vamos tratar mais adiante. E, para isso, como uma boa mineira, eu trouxe o mesmo caso anterior para a gente relê-lo e não esquecer do que é chamado notícia. Um dia perguntaram a um jornalista o que é uma notícia? Pois bem, disse ele, quando um cão morde um homem, não é notícia, mas quando um homem morde um cão, eis a notícia. Então, é muito estranho um homem morder um cão, né? Então, por isso que vira notícia. Aqui, nós vamos retomar alguns conceitos muito importantes sobre a construção composicional e o estilo no gênero notícia. O que é importante a gente guardar do gênero notícia? E a gente ter sempre em mente de que é muito importante. Ela é um texto e está presente no nosso cotidiano. É de cunho informativo, apresenta uma linguagem simples, mas formal, porque eu não posso falar com o leitor na informalidade, do jeito que eu quiser, da forma como eu quiser, né? Então eu preciso saber a forma culta de falar, de escrever. E a notícia, ela me pede isso, ela exige que seja feita dessa forma. É preciso que seja conciso, que prefira frases curtas, porque a notícia, ela é um gênero textual curto. Então, ela vai trazer ali para mim uma manchete, a lead e o corpo do texto, o que nós vamos ver mais adiante. Ela utiliza de voz ativa e verbos de ação, que faz uso da linguagem impessoal. E mais à frente, conhecendo o estilo, nós vamos conhecer em detalhe o que quer dizer essa linguagem impessoal. O que é uma notícia? O que é esse gênero? Ele é um gênero jornalístico e não é literário, que está presente em nosso cotidiano, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação. Jornais, revistas, rádio, internet, dentre outros. Como que é feita a construção composicional da notícia? A construção composicional, ela se refere ao aspecto formal do texto, se refere à estrutura que eu escolhi para elaborar esse texto e apresenta um elemento mais característico dessa notícia. A manchete, por exemplo, ela é uma notícia de capa, é para aguçar a curiosidade do público. Apresenta um título principal e um título auxiliar. Normalmente, ela vem em letras garrafais, em letras maiúsculas, em tons de vermelho, porque a cor também, ela vai ser interessante na utilização dessa manchete para chamar a atenção, para enfatizar aquela notícia e para aguçar a curiosidade de quem vai ler. A lead. A lead é a abertura do texto da notícia e isso apresenta no primeiro parágrafo o que, o fato em si, quem, que são os personagens envolvidos na notícia, quando, o momento em que o fato ocorreu, onde, o lugar de ocorrência. E o corpo da notícia,
que é o destaque para fatos mais importantes ou fatos secundários. Como, que apresenta o formato do como, que é o modo como se desenrolou o fato ou a ação, e o porquê, a causa, a razão ou o motivo do acontecimento. Aqui nós temos uma curiosidade, que a notícia ela é considerada uma pirâmide invertida. O princípio dela é a pirâmide invertida, por quê? Porque eu vou do fato de mais importância para o menos importante. Isso significa, né, e é chamado no meio jornalístico de escala de importância. Como que ela acontece? O fato mais importante não vem na manchete, que é para chamar a atenção, aguçar a curiosidade do leitor. Então, ela vem primeiro, né? Então, dá um destaque maior, apresenta uma frase mais impactante, com um linguajar mais conciso. A lead ou lead, escrito em inglês, é trazido. O que nós trazemos aqui? É o que, o como, onde, e no corpo do texto, por quê e como aquele fato ocorreu. Então, a gente percebe que é do mais importante para o menos importante. A construção composicional e estilo, agora nós vamos ver do estilo. Então, nós temos aqui o estilo, que também faz parte da notícia, de como que ela se estrutura. Esse estilo faz menção à materialização linguística dos gêneros. Qual é a linguagem que eu vou estar utilizando para escrever, estruturar esse meu texto? Abarcando dessa forma uma ampla quantidade de recursos linguísticos utilizados não só para a elaboração, mas sobretudo para a materialização do dizer, presentes nos gêneros textuais, como, por exemplo, aspectos, fatores vocabulares, frasais, gramatiqueiros e etc. Por exemplo, vou citar para você, se você não sabia, que o jornal impresso, ele é um suporte. E dentro desse suporte, eu tenho vários gêneros, charges, palavras cruzadas, e para esses tipos de gêneros, cada um deles eu tenho uma linguagem. Eu tenho piadas, tenho o artigo de opinião, onde o repórter, o jornalista, ele poderá emitir a sua opinião, enquanto que na notícia ele não pode, porque é um dos estilos que nós vamos ver. Tem uma linguagem formal e objetiva, tá? A notícia. São textos curtos, então ele precisa, o repórter, o jornalista, ele precisa estar atento a essa linguagem, porque eu não posso utilizar de uma linguagem informal, falar da forma como eu quiser, no meu dia a dia, contando um caos ou fazendo uma piada. A escrita do jornalista precisa ser direta, objetiva e formal. E precisa ser texto curto por causa dessa objetividade. O relato, ele é predominantemente em terceira pessoa. Eu nunca vou falar numa notícia, eu faço, mas sempre você ou ele fez, ele fará, a fim de manter o quê? A impessoalidade, a imparcialidade e o distanciamento desse fato. O jornalista, ele não emite a sua opinião a não ser em artigo de opinião. Normalmente, eu tenho dois gêneros de cunho jornalístico que ele é maior. Por exemplo, a entrevista e o artigo de opinião, que vai trazer uma ideia daquela pessoa que está emitindo, que está escrevendo, ou sobre um fato atual ocorrido, uma opinião que ele vai estar transcrevendo
para o papel ou dizendo para o público. E os tempos verbais, quais são eles que devem ser utilizados na notícia? Tempos verbais no passado, pretéritos imperfeito e perfeito. Exemplos: morava perto de, gostava de, costumava passar as tardes, passou o tempo, percebeu que ou bateu na porta. São verbos no passado, mas porém trazendo uma ideia de atualidade, porque aquele fato ele é atual, ele é recente. Como, por exemplo, esse tempo que muitas redes de televisão e até mesmo os jornais impressos, as revistas que trazem as notícias, elas têm apresentado para vocês um tempo maior de informação acerca do isolamento social, dos cuidados que devemos ter com a transmissão da doença Covid-19. Vamos exercitar um pouco? Casos de coronavírus no Brasil em 19 de março. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 647 infectados em 21 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 621. Já são 7 mortos no Brasil, 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Esta notícia foi encontrada, captada, no portal G1 em 19 de março de 2020, às 9 horas e 1 minuto. E ela tinha sido atualizada há 37 minutos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a transmissão comunitária. De acordo com o Ministério, há transmissão comunitária em algumas áreas do país. A pasta cita 2 estados, 3 capitais e uma região de um estado do sul. A transmissão comunitária ou sustentada é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. A transmissão comunitária está configurada nos estados de São Paulo e de Pernambuco. Além disso, ocorre isoladamente em 3 capitais: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, além das capitais de São Paulo e Pernambuco já incluídas acima. Por fim, a pasta, o Ministério da Saúde, também considera o mesmo status apenas para o sul de Santa Catarina, mais especificamente a região da cidade de Tubarão. A declaração não vale para todo o estado. E aqui tem uma foto de uma pessoa fazendo a higienização das mãos, que é um dos meios pelos quais é transmitido a doença, a Covid-19. E chamando a nossa atenção, Lavar as mãos com água e sabão é a melhor maneira para prevenir o coronavírus. Vamos à nossa atividade. De acordo com a notícia, o que significa transmissão comunitária? A transmissão comunitária ou sustentada é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. Letra B. A notícia estava disponível em uma página da internet. Que recursos não seriam possíveis na versão impressa da notícia? O diferencial da notícia online em relação à sua versão impressa é a possibilidade de se navegar em hiperlinks com acesso a sites relacionados e arquivos de mídia audiovisual. Atividade 2. Temos uma outra notícia. Voluntários reforçam distribuição de alimentos e cobertores para moradores de rua em BH durante pandemia.
A ação é feita 2 vezes por semana, no início da noite, no viaduto da Avenida Bernardo Vasconcelos e na região da Pedreira Prado Lopes, na Avenida Antônio Carlos. Foi retirada do Portal G1 de Belo Horizonte em 6/5/2020, às 10h25 e atualizado há 4 horas. Nestes tempos de pandemia provocada pelo novo coronavírus e de isolamento social, várias são as iniciativas que vêm ocorrendo em Belo Horizonte para ajudar a população em vulnerabilidade de regiões carentes da cidade e também moradores de rua. Um grupo de voluntários que, como eles mesmos se definem, busca fazer a diferença na vida daquelas pessoas que precisam mais do que nós. Está reforçando as ações para ajudar quem precisa. O Iluminata realiza há mais de 20 anos um trabalho social voltado para a população em situação de rua e pessoas com vulnerabilidade econômica. E tem reforçado as doações durante a pandemia provocada pela Covid-19. Nesta semana, foram na segunda-feira passada e irão novamente nesta quarta, dia 6. Levam e doam cestas básicas e distribuem alimentos, pães, suco, água, além de kits de higiene, roupas, cobertores e agasalhos. Recebem a ajuda de pessoas físicas e de um restaurante responsável pelas marmitas. Os voluntários fazem também um trabalho de conscientização, orientando a necessidade de manterem o local onde vivem o mais limpo possível. Nesta pandemia, já distribuíram cerca de 500 marmitas, 700 copos de água, 600 sanduíches cachorro-quente, 80 litros de café com leite e outros 60 de suco. Tudo para moradores de rua. Na verdade, se tivéssemos a condição de tirar estas pessoas deste meio, seria um sonho. Quem sabe um dia este sonho se realize? Ter um local aonde possam tomar banho, se alimentar, se tratarem de vícios, aprenderem uma profissão. Por que não sonhar? Comentou a Kênia. Temos aqui a atividade 1. De acordo com a notícia lida, preencha o quadro abaixo. Então, você já sabe o que é uma manchete, o que são o título principal e o título auxiliar, que nesse caso aqui é o subtítulo. Produzido por, que é o nome da repórter, lide o corpo da notícia e o fechamento dessa notícia. Temos uma atividade 2, que é uma pesquisa. Você pode fazer a leitura desse slide, que você vai compreender perfeitamente o que deve ser feito. É só um exercício prático para você colocar os seus conhecimentos em prática. Importante, você já cuidou de alguém hoje? Você já higienizou as suas mãos? Sou grata pela sua vida, por você aluno, por você aluna. Se ligue na educação, pois ela faz a diferença.